Bom dia, passando aqui pelo canal Ministério Farol para Famílias, eu queria tratar com vocês sobre um tema chamado Família Forte. Eu gostaria que você pensasse se você considera que a sua família é uma família forte. Eu queria abrir essa conversa lendo para vocês Provérbios 24, de 3 a 4, que diz assim: Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Bom, um pesquisador americano chamado Nick Stinnett, ele fez um trabalho sobre famílias, tá, que se consideravam felizes no casamento e que tinham satisfação com os seus filhos. Ele analisou 3.000 famílias nesse sentido, que ele chamou de família forte, famílias espalhadas ao redor do mundo, em África do Sul, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, América do Sul. Ele foi para várias regiões do mundo analisando esse fator e ele considerou que 6 características essas famílias fortes tinham em comum. A primeira delas, eles eram comprometidos com a família, ou seja, existiam laços de união, cada membro da família se sentia ligado e comprometido com a felicidade, com o sucesso, com o bem-estar do outro. Segunda coisa, elas gastavam tempo juntas, né? Quando você tem satisfação realmente com o outro, você tem prazer em estar junto. Então isso é uma coisa que para mim chega a ser natural. Terceira coisa, ter uma boa comunicação familiar. Eram pessoas que conseguiam, apesar das suas diferenças de opinião, manter uma comunicação ativa, conseguiam se comunicar. E uma quarta coisa, expressavam afeto um pelo outro, né? E externavam isso, diziam um para o outro que do afeto que ela tinha por essa pessoa. Ela tinha um compromisso espiritual. Eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, né? Mas eu entendo que ter um compromisso espiritual, ela tem um aspecto individual, que é você ter a sua relação com Deus, você ter o seu compromisso, né, com a Bíblia, com as verdades da palavra de Deus e tudo mais, mas existe também um compromisso espiritual que você tem com aquela pessoa com quem você convive, com seu pai, com seu irmão, com seu cônjuge, de você ter aquela preocupação e um investimento na vida daquela pessoa para que ela possa crescer também espiritualmente. E por fim, eram famílias que tinham capacidade de resolver seus problemas em meio às crises que acontecem com todos, né? Então, essas são as 6 características. Você considera que você tem essas 6 características? Essas 6 características são coisas que estão bem trabalhadas na sua família? Quando eu penso muito honestamente na minha família, eu diria para você, com toda sinceridade, que essas 6 variaram ao longo do tempo, mas num passado bem recente, eu diria que em 3 delas nós falhamos mais, né? A primeira delas que a gente tem falhado bastante é a questão de gastar tempo juntos. Não porque a gente não tenha consciência. Se você assiste os nossos vídeos, você sabe que a gente fala muito sobre isso. Mas é porque a vida às vezes nos impõe algumas situações que estão fora do nosso controle, né? Acabamos de passar por uma fase muito difícil, que foi a fase dos filhos entrarem para a faculdade, né? E principalmente o meu filho mais novo decidiu fazer medicina, que aqui no Brasil é muito complicado de passar para um vestibular para a universidade pública, né? Então, o que aconteceu com isso? Como a dedicação dele era muito intensa e exclusiva, ele passou um período de alguns anos, muito tempo afastado da gente, para se dedicar exclusivamente ao estudo.
Por mais que a gente incentivasse momentos, né, de estar juntos, uma coisa muito ruim aconteceu conosco, que foi esse isolamento. Esse isolamento acabou provocando em nós aqui uma, um distanciamento dele em relação a gente, da gente também em relação a ele. Provocou problemas, principalmente de comunicação, porque a gente não sabia o que estava acontecendo com ele, a gente não sabia. Acabou que ele se isolou de tal maneira que você não tinha mais ideia do que se passava na cabeça dele, você não tinha ideia do tipo de influência que ele estava vivendo, você não sabia o que ele estava passando, os problemas que ele estava passando na cabeça dele. E a gente começou a ser assombrado por uma série de medos e preocupações em relação ao futuro dele, até mesmo em relação à fé dele, à segurança dele. E a gente não sabia muito mais o que fazer, porque por mais que a gente tentasse, por meio de confronto, de brigas e de perguntas difíceis, ele se eximia de responder as perguntas que ele sabia que podiam gerar algum tipo de crise, e a gente nunca tinha certeza se havia sinceridade naquilo que a gente conversava aqui dentro de casa. Então isso afetou a gente profundamente e acabou gerando uma crise silenciosa. A gente tem famílias que brigam muito, né? A gente viveu uma crise que para mim foi uma das piores, porque era uma crise sem briga, ou com pouca briga, né? A gente estava sofrendo, a gente estava se sentindo mal com isso, mas não tinha atritos. Às vezes a gente acha que a falta de briga ou de discussão talvez seja a melhor solução, né? Eu diria para você que nem sempre, né? A Bíblia fala o seguinte, que sempre que possível tem de paz com os homens, né? Esse sempre que possível me marca, porque eu vejo que existem situações que você não tem como fugir do confronto. E agora, recentemente, e aqui em casa aconteceu uma situação bem desagradável. Numa dessas situações em que a gente tentou confrontar ele com uma situação que aconteceu aqui em casa, ele se sentiu ofendido pelo que nós falamos para ele e a coisa escalou para um nível mais intenso e mais forte de confusão e não foi legal. Principalmente eu perdi a linha, falei muita coisa que não deveria, que talvez nenhuma pessoa cristã falaria, me excedi e a briga realmente escalou para um nível muito além do que uma família cristã deveria levar. E a gente não saiu para agressão física, tudo ficou no campo do verbal, mas às vezes com a língua a gente fere mais do que até mesmo com um tapa, né? E a coisa ficou muito ruim entre a gente aqui, ficou um tempo ruim, mas teve uma coisa boa e diferente nessa confusão que aconteceu aqui em casa. Porque foi um momento que eu acho que todo mundo, tanto a gente quanto ele também, já estava tão estressado que todo mundo botou para fora tudo aquilo que realmente estava sentindo, né? Nós tivemos a oportunidade de falar para ele o quanto a postura dele estava nos machucando, o quanto a gente estava com medo, o porquê das nossas indagações, das nossas reclamações, porquê que a gente estava tão preocupado com ele, os medos que nós tínhamos em relação ao futuro dele. E ele também pôde externar aquilo que ele pensava sobre nós. E no meio dessa confusão, a gente não sai, naquele primeiro momento não teve nenhum fruto positivo, mas um dia, logo no dia seguinte, ou no dia logo após, eu estava caminhando bem cabisbaixo pela cidade aqui, pensando, né, nisso, né, por que essas coisas estavam acontecendo conosco. E me veio assim uma segurança que só Deus, aquela paz que só Deus pode nos conceder, né, de que esse tipo de situação nem sempre é para conflito, às vezes é para derrubar um muro que foi construído errado
e para que outro muro, um muro mais sólido, baseado em uma coisa mais segura, pudesse ser construído e a gente pudesse finalmente sair dessa crise que a gente estava vivendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós, depois dessa crise, nós ficamos desestabilizados, o Thiago também ficou desestabilizado, mas a gente conseguiu realmente encontrar um ponto de equilíbrio da nossa parte em relação a ele e dele em relação a nós também. E foi muito bom, e está sendo muito bom. Esse último mês que nós vivemos foi maravilhoso. Temos experimentado um contato pessoal assim que há muito tempo nós não temos, né? E eu tenho tido muitas oportunidades de conversar com ele. Ele está mais aberto a ouvir as coisas que eu tenho a mostrar para ele. E eu consegui. Eu até pouco tempo, se você me perguntasse em relação a ele, eu diria para você que eu tinha um filho. E agora eu posso dizer para você que que eu tenho não só um filho, mas eu tenho um amigo, né? Eu espero que essa mudança, tanto da nossa parte quanto da parte dele, não seja uma coisa temporária, e que a gente possa construir realmente uma relação na qual eu possa exercer uma influência positiva sobre a vida dele e passar para ele coisas que ele precisa aprender sobre como ser homem, como ser um crente, como ser um cidadão, mostrar para ele as coisas ruins e que podem trazer prejuízo para a vida dele no futuro do nosso país e por aí vai. Então eu vejo mais uma vez assim o agir de Deus na nossa família e eu creio que a gente está cada dia mais perto de se tornar uma família forte. E eu volto de novamente a pergunta para você. Você tem uma família forte? Faz uma análise sincera sobre a tua vida. Bom, se você, como eu, considera que a sua família tem coisas a aprender, tem coisas a melhorar, avalie realmente mudar algumas coisas, mudar algumas atitudes na tua vida e buscar realmente tentar ser uma família forte, né? Eu, mais do que querer parecer, eu quero ser, tá? Então, se de alguma forma essa palavra foi boa para você, se de alguma forma ela te trouxe algo positivo, né? Pense, avalie possibilidades, busque a direção de Deus para saber quais as mudanças que vocês precisam realmente fazer na sua casa para que as coisas possam tomar um caminho realmente de mudança e de qualidade de vida, principalmente, né? Tá bom? Se essa palavra te abençoou de alguma forma, avalie compartilhar com alguém que precisa ouvir, tá? Se você puder se inscrever ou dar um joinha, isso ajuda também o canal a se fortalecer. E obrigado por tudo aí, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.